Hoje em dia, tu se destacar não é só uma estratégia pra tu conseguir vender mais, mas eu considero uma estratégia de sobrevivência. Eu preciso sentar e pensar, cara, o que eu vou fazer pra ser lembrado, pra marcar a minha marca na cabeça do meu cliente ou na cabeça das pessoas que me acompanham. Se eu tenho 1000 opções pra consumir, eu vou escolher aquela marca a qual eu me identifico mais. Clareza de posicionamento. O cliente ele tem que olhar pra ti e ele tem que enxergar como se fosse uma pessoa, como se a marca tivesse uma personalidade e ela fosse alguém. Então, a gente separou essa lista de como criar uma marca com personalidade. O guia definitivo pra criar uma marca com personalidade. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bolha Podcast. O seu, o meu, o nosso podcast favorito. É muito bom estar de volta. É verdade. Vocês não sentiram a nossa falta, mas nós gravamos o último episódio Faz um tempo, hein? antes da gente sair de férias. Porque aqui a realidade é essa, né? Dono de agência aqui tira férias. Mas quer dizer que os últimos 3 episódios que eu assisti / ouvi, vocês já tinham gravado fazia mais de um mês, sim. Foi mal. Isso aí faz parte dos bastidores, né? A vida é uma mentira. Seja bem-vindo a Hollywood. Mas hoje a gente tá aqui pra conversar com você sobre um assunto o qual a gente considera muito importante. Algo que a gente trabalhou e trabalha diariamente pra conquistar dentro da nossa empresa. E algo que, modéstia à parte, a gente faz muito bem. Exato. E que a gente tenta cada vez mais fazer, não apenas pra nós, mas pros nossos clientes também, né? Então, Perfeito. como a gente sabe que tem muita gente que nos acompanha que tem os seus próprios negócios, grandíssima parte do nosso público é empreendedor, acredito que falar sobre como conseguir se destacar no mercado para além das coisas tradicionais, inclusive algumas coisas que a gente já conversou aqui no Bolha, como conteúdo, marketing do negócio e tudo mais, mas como que a gente consegue criar uma marca que vai além do preço, uma marca que fica no imaginário das pessoas. E além do óbvio também. Vai além do senso óbvio comum. e que as pessoas conseguem... Que as pessoas conseguem não, que as pessoas se tornam fãs ao invés de só consumir os produtos. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que hoje em dia, tu se destacar não é só uma estratégia pra tu conseguir vender mais, mas eu considero uma estratégia de sobrevivência, porque as pessoas cada vez mais estão presentes nas redes sociais, o marketing como um todo, ele era antigamente muito inacessível, a gente até falou um pouquinho sobre isso no episódio que a gente falou sobre criação de conteúdo, e hoje em dia qualquer pessoa, entre aspas, consegue fazer um marketing pro seu negócio. Só que com isso a gente tem cada vez mais acesso a marcas. Como que eu escolho qual marca consumir? Como que a minha marca se torna a marca escolhida, sabe? Então, é uma estratégia de sobrevivência, porque se a tua marca não se destacar em algum ponto diante desse mar do mercado, as pessoas não vão optar por comprar contigo ao invés de ir com o teu concorrente. Eu acho que também é uma estratégia... Perfeito, e eu acho que também é uma estratégia de sobrevivência, porque com as redes sociais, elas meio que democratizaram o marketing, qualquer empresa consegue fazer um marketing, qualquer empresa consegue alcançar muita gente, se bobear, viralizar um vídeo, enfim, alcançar uma audiência muito grande. E isso faz com que a concorrência seja muito maior do que era antigamente, porque antigamente era muito mais difícil concorrer, muito mais difícil competir com o cara que tem o outdoor, tem a TV, tem tem grana para investir e ter todos esses canais. Hoje em dia, eu consigo competir. Claro, talvez não com o cara que ainda tem TV, outdoor, canais e ainda tem redes sociais, mas eu consigo, pelo menos incomodar, pelo menos fazer barulho, pelo menos chegar perto. E antigamente isso era impossível. Não Sim. tinha como a minha micromarca se destacar frente a esses caras gigantescos. Hoje tem. Por causa das redes sociais terem democratizado. Exato. Eu, por exemplo, antes de entrar aqui pra gravação, eu tava pesquisando os fornecedores de um produto específico que a gente quer fazer aqui no escritório. E eu fui pesquisar no TikTok. Na busca lá, eu botei o nome do que eu queria. E apareceu vários vídeos de pessoas que eu nunca vi na vida, de marcas que eu nunca vi na vida. E várias delas eu já chamei no WhatsApp pra pedir orçamento. Marcas que eu nunca conheceria se fosse há 15 anos atrás. Porque talvez elas não estariam produzindo esse conteúdo, né? E talvez eu conheceria uma marca que é a famosa, que, como tu comentou, aparece na televisão, ou que tem, às vezes, uma celebridade divulgando, enfim. Então, hoje, as redes sociais, acho que o termo que tu usou é perfeito, democratizaram muito esse marketing, o que facilitou muito. A gente tem mais chance de chegar lá,
Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente criando conteúdo, tem muita marca fazendo o seu próprio marketing. E aí, a gente não consegue mais se destacar só pelo preço. Porque antigamente, eu acredito que pelo preço ou por algum tipo de diferencial, assim, mais técnico, né? Acredito que antigamente acontecia muito isso. Por que as pessoas consumiam mais... Nem sei se esse é um dado verídico, tá? Mas vamos supor. Por que elas consumiam mais Coca-Cola do que Pepsi? Talvez porque a Coca-Cola tinha mais dinheiro de estar presente na mídia, de patrocinar as maiores celebridades, enfim, mais dinheiro do que talvez a Pepsi teria, e por isso, no fim das contas, vendia mais e aí crescia infinitamente. E hoje em dia já quebrou um pouco esse padrão, sabe? E o diferencial, a gente sabe que no frigir dos ovos é diferente o produto Pepsi e Coca, né? Dei um exemplo que talvez não seja tão específico. Mas quando a gente tá falando de um produto muito Semelhante. commodity, tipo arroz, uma marca de arroz. Por que que uma marca é mais famosa que a outra? Quando tu bate o olho na prateleira, já te chama atenção e a outra não. Antigamente é porque tava na boca do povo, porque tava na televisão, tu tava assistindo novela e no meio da novela aparecia um comercial que tu não podia passar pra frente. Então, várias questões ficava na tua cabeça. Mas, com certeza, tu cozinhando esse arroz ou outro, pouco era a diferença. O produto, no fim das contas, era o mesmo. E talvez o outro, que não tinha esse espaço de mídia, ganhava porque tinha um preço mais acessível, enfim. E hoje em dia as pessoas já não têm esse padrão de consumo. Cada vez mais elas querem consumir com outro objetivo, com um propósito por trás desse consumo, sabe? Eu acho que a conclusão disso é que só preço, ou, por exemplo, só qualidade, não vai ser só isso que vai fazer com que tu se destaque, né? Isso é o básico, né? Isso é o básico. A gente sempre fala isso, né? Putz, ter o melhor produto, ou ter muita qualidade, tipo assim, não deveria ser diferencial, né? Deveria ser o mínimo. Tu tem que partir daí. Eu tenho o melhor produto, eu tenho a melhor qualidade. Ou eu tenho muita qualidade. Tá, e agora o que mais, o que além disso eu ofereço pros meus clientes, né? Tá, beleza. Então, entendemos que a rede social democratizou, agora todo mundo consegue se destacar, se fizer um bom trabalho, mas o que eu faço de fato para ser diferente, para me destacar, para fazer com que as pessoas amem a minha marca e eu não seja só mais o senso comum falando do digital, falando de marketing, tá? E eu quero começar. Acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer aqui é clareza de posicionamento. Então, ter uma personalidade. O cliente ele tem que olhar para ti e ele tem que enxergar como se fosse uma pessoa. Né? É óbvio que ninguém olha para uma marca e pensa, nossa, parece o fulano de tal, parece o ciclano de tal, mas é como se fosse uma pessoa mesmo, como se a marca tivesse uma personalidade e ela fosse alguém. Perfeito. Eu concordo muito com isso, porque eu acredito que, como eu falei antes, hoje em dia as pessoas já não consomem mais por atributos técnicos ou por questão de preço. Então, se eu tenho 1000 opções para consumir, eu vou escolher aquela marca a qual eu me identifico mais. Seja com os valores, por exemplo, eu sou, daqui a pouco, eu não sou, né? Mas eu sou vegana. É óbvio que eu vou escolher sempre uma marca vegana, ao invés de uma outra que não seja. Eu sou uma pessoa que apoia muito o empreendedorismo entre casais. Acho muito legal. Eu e meu marido somos sócios e eu gosto muito de quando um casal empreende junto. Então, se tem duas marcas, onde uma é um casal que é dono e a outra não é, talvez eu vou optar por aquela que seja o casal. E isso não são sempre atitudes conscientes. Não necessariamente eu vou olhar e pensar, nossa, aquela marca ali é um casal que é sócio, então é aquela que eu vou escolher. Mas é que tá no meu subconsciente, porque é algo que eu me identifico. Por isso que quanto mais personalidade a minha marca tem, quanto mais eu cultivo essa personalidade, mais as pessoas se relacionam com ela e mais elas tendem a escolher pela minha marca ou pela outra. E eu acho que o ponto do ser inconsciente, acontecer sem a pessoa perceber, é o ponto principal aqui. É tão importante que eu tenha uma personalidade porque a pessoa vai se identificar sem perceber que ela tá se identificando. Sim. Ela vai te escolher sem saber necessariamente o motivo. Como tu bem pontuou. Não é que a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, é por esse, por aquele outro motivo que eu me identifico com essa marca e por isso eu vou escolher ela. Mas automaticamente ela já vai preferir a tua marca, inconscientemente, sem pensar, sem saber por quê, mas
se ela parar racionalmente e a gente analisar, se fosse um banco de dados que fica registrando por que a pessoa tomou aquela ação, um dos maiores motivos, um dos maiores impulsionadores vai ser justamente esse. Eu me identifico com aquilo que a marca prega. Eu me identifico com aquilo que a marca é. Volto a dizer, se ela fosse uma pessoa, eu gostaria de ser amigo dessa pessoa. Se ela fosse uma pessoa, eu ia achar essa pessoa muito legal. Ela ia ser inspiradora pra mim. Perfeito. Eu ia admirar essa pessoa, né? E sabe uma coisa que eu acho que é legal de levar em consideração? Isso é inconsciente pra quem consome, mas não pode ser inconsciente pra quem cria a marca. Então, a gente, como estrategistas do nosso próprio negócio, temos que sempre ter isso na cabeça. Como que a minha marca se comunica? Como que a minha marca se posiciona? Qual é a personalidade da minha marca? Eu sempre gosto de fazer analogia. Se a minha marca fosse uma cor, se a minha marca fosse um cheiro, se a minha marca tivesse um sabor, quais seriam esses sabores? Por exemplo, eu acho que a Dom é uma marca doce. Tá. Tem um sabor doce. Uhum. Ela não é azeda. Não. Não é uma balinha fine que tu come azedinha. Ela não é um chocolate. Tá. Entendeu? Mas ela é um doce tipo um chiclete. Tá. Entendeu? Mas é que é isso. É um exercício que tu tem que fazer. Hoje as coisas têm cara... A Dom tem cara de Dom e as coisas da Dom têm cara de Dom porque foi uma microconstrução de tudo. É óbvio que a gente não vai... Nossa, vou pensar num post aqui, vou pensar no cenário do podcast e vou pensar que cheiro ele tem. Não é isso. Será que esse post é fedido? É, mas é um exercício que a gente tem que fazer e ir construindo até chegar na resposta final. É que nem eu sei que a Dom é uma mulher. A Dom, o gênero da Dom é feminino. Sim. É a Dom, sabe? É sempre dessa forma que a gente se comunica a respeito dela. Então, são elementos que a gente vai aprofundar mais pra frente no episódio, mas são elementos que vão construindo essa imagem, mas isso tem que ser intencional. Não é só... Porque a gente, se não for intencional, a gente vai passar uma mensagem confusa. Então, às vezes vai passar a sensação A e às vezes vai passar a sensação B. E pra quem tá de fora, a mensagem é completamente turbulenta. Então, é papel do dono da empresa, do responsável pelo marketing, se não for o dono da empresa, levar isso em consideração. E eu acho que assim, ó, tem um outro ponto legal aqui de trazer pra galera que a gente fez na Dom e que eu senti que amarrou muito bem, é justamente pensar em como amarrar todas as pontas da comunicação para que tudo comunique a mesma coisa. Para que tudo fale a mesma coisa, para que tudo tenha a mesma linguagem. Então, por exemplo, a cor da Dom, cara, tá em tudo. Desde as redes sociais, os posts, até os dashboards na TV, até agora nos cadernos, nas canetas. Cara, é assim, todos os detalhes da marca estão presentes em todas as coisas que envolvem a marca. E não é só na cor. Na comunicação. A comunicação que a gente usa nas redes sociais é a mesma que a gente usa na Dom's Ladder. E também é a mesma que a gente usa, sei lá, no onboarding dos colaboradores internos. Então, quando o cara entra, a mesma comunicação que ele vê em redes sociais, ele vê dentro do onboarding. Perfeito. Que tá dando as boas-vindas para ele. O lance das cores e da comunicação. A gente usa no Map, que é o All Hands com toda a galera. Então, é sempre as mesmas cores, aquela mesma identidade visual, aquele mesmo tipo de comunicação, né? Que a comunicação da Dom, ela é levemente cômica. Ela tem um tom cômico. Acho que cômico é a palavra, né? E ele é usado em tudo. Então, por exemplo, no onboarding dos colaboradores, cara, quando ele vai ler um texto explicando o que ele tem que fazer naquela tarefa inicial de onboarding, tem um gifzinho, engraçadinho, um tom tipo, hahaha, sabe? Aquele tom meio engraçado. Então, isso tá muito amarrado em todas as pontas, né? Ou até nos detalhes, tipo o emoji do raio. Tipo, no comercial. Tem várias... A primeira mensagem é olá, fulano de tal, tudo bem? Aqui é o Leonardo da Comunicação Digital, emojizinho de raio. Então, assim, todos os detalhes da comunicação, de um todo, da marca inteira, eles estão alinhados. Parece que é sempre a mesma pessoa que tá conversando ali. E não poderia ser diferente, porque imagina que tu no Instagram tu vê uma marca super hahaha, cômica, divertida e tudo mais. Aí tu começa a trabalhar lá, um colaborador novo chegou aqui. E aí ele se depara com um onboarding, com uma linguagem super formal, tudo assim, engessado, protocolado. Feito no ChatGPT, né? Copiou e colou. Cara, ia causar uma estranheza muito grande. Então, a unidade de comunicação, ela ajuda a construir esse universo de marca que faça com que a tua marca tenha diferenciais que vão além do que a gente comentou antes de atributos técnicos ou preço ou
qualidade. E acho que aqui tem mais um site legal de deixar pra galera. Ah, Léo, mas o que tem a ver fazer um negócio que nem no onboarding do colaborador? Por que lá eu preciso me atentar a detalhes como esse? Tipo assim, colocar a identidade visual da marca lá, colocar a comunicação da marca, que nem os nossos playbooks, né? Eles também têm a nossa assinatura, tem Dom Comunicação Digital, tem a cor. É o mesmo tom das planilhas do dashboard. Cara, o tom da planilha do dashboard é o mesmo, é exatamente a mesma cor dos títulos do playbook. Uma coisa lá nos docs, outra coisa lá numa planilha. Então, tipo, por que isso é relevante? Porque criar uma love brand, né? Criar uma marca amada não é só relevante pros teus clientes, pro consumidor. Também é relevante pro time, Perfeito. saca? Então, tipo, a gente pensa muito em como criar isso pra ser relevante pro cliente, porque isso vai fazer a gente vender mais. Mas é interessante que eu faça esse exercício, que eu crie essa marca forte para que seja foda para quem tá dentro da empresa. Porque isso é muito relevante também. Vamos voltar à perspectiva do colaborador. Putz, eu cheguei, aquela mesma comunicação que eu encontrei nas redes sociais, eu encontrei aqui dentro nos mínimos detalhes do onboarding e tal. E eu também encontrei tudo bonitinho, tudo organizadinho, que nem é, tipo, nas redes sociais também. Tipo, aquele padrão visual de beleza que tem em redes sociais, eu encontrei aqui dentro. Cara, tudo isso vai criando uma imagem de, meu Deus, essa empresa que eu tô, tipo, é demais. Os caras pensam em tudo, caraca, e vai criando esse... Não é um amor, ninguém entra no primeiro dia e tá apaixonado pela Dom. Mas vai criando aquela coisa do, caraca, que massa isso aqui, que legal. Vai impressionando, né? Vai impressionando, Superando exatamente. as expectativas. Superando as expectativas. Mas isso vai muito de encontro com o segundo ponto que eu queria trazer. Tu trouxe da clareza do posicionamento. E eu acho que o segundo ponto muito relevante pra tu conseguir criar uma marca que se diferencia no imaginário da audiência, dos possíveis clientes, é ter uma coerência entre o teu discurso e a tua entrega. Então, eu falo que eu faço isso e quando o meu colaborador chega aqui ou quando o meu cliente chega, é assim que acontece de fato. E um dos principais diferenciais da Dom hoje a gente considera, né, na nossa prestação de serviço, é a nossa organização. Coisa que a gente sabe que é um problema nas agências como um todo. Com certeza. Ai, Dó, mas é que a organização é que nem atendimento, não pode ser um diferencial. Mas no caso específico do nosso tipo de prestação de serviço, é um diferencial. Porque o mercado tá muito carente disso, sabe? E a forma como a gente faz isso também é diferenciada. Como que eu vou ter a organização como um dos principais pilares de diferencial da minha empresa e o meu colaborador vai entrar aqui e vai ser um lugar bagunçado, ou o meu cliente vai chegar aqui e não vai ter um cafezinho bonitinho, ele não vai ver um detalhe, eu vou estar aqui gravando pra vocês e não vai ter um raio aqui no microfone. É uma mensagem que fica desconexa. Agora, quando eu falo o meu diferencial é a organização e tudo ao meu redor comunica isso também, a minha mensagem fica coesa. Então, criar uma sinergia, vamos dizer assim, entre o que tu diz e aquilo que de fato acontece, não só no resultado, porque eu poderia falar assim, a minha empresa, a minha agência é super organizada e dá muito resultado pro cliente. Talvez isso tá acontecendo de fato. Mas, se o resto das coisas não comunica visualmente isso, verbalmente isso, e até sensitivamente, no sensorial isso, eu vou ter uma marca que tá desconexa. Então, isso fragiliza a minha comunicação. Por isso que criar um discurso coerente com o que realmente acontece na realidade em todos os pontos de contato com a tua marca é fundamental. Eu acho que tem um outro ponto aqui que é legal da gente trazer, pra trazer essa coerência, essa unidade, que é tipo assim, ó, ser chato com isso. Ser chato com esses detalhes. Tipo, tinha uma época que... tudo bem que o onboarding do colaborador não era tanto na identidade visual da Dom. Tudo bem que o PDF do MAP não era na identidade visual da Dom. Tudo bem que a comunicação interna de um e-mail não era na identidade visual da Dom, na identidade da Dom como um todo, né? A gente meio que passava um pano, assim, tipo, não precisa ser tanto, né? Mas precisa. Tipo, a construção de marca, ela é no detalhe. Exato, porque assim, ó, a construção de marca, tipo essa marca que lembra, que fica no inconsciente que a gente vem falando, ela não acontece numa grande coisa. Acho que isso é uma concepção errada da galera sobre construção de marca. Acha que eu vou fazer uma grande coisa uma vez, ou vou fazer uma grande coisa várias vezes, e isso vai ser suficiente. Mas a construção da grande marca, ela é construída por várias micro coisas feitas várias vezes. Perfeito. Então não é nem uma grande coisa e não é nem essa grande coisa sendo feita várias vezes. É várias micro coisas que juntas formam essa marca. Então é isso. É o post na rede social, a legenda, os stories. Outra coisa, nos stories, a gente às vezes postava o story sem a cor da Dom também pra pintar o story ali. Cara,
Tu entende que é esses detalhes? Aí é a comunicação interna do onboarding, a comunicação no map no all hands, o e-mail que tu tá enviando pra galera, a Don's Letter. Tudo isso são esses pequenos detalhes, eles vão criando essa bola de neve e essa grande marca coerente e que é lembrada. Perfeito, perfeito. Não passa batido. E olha só, tem uma outra coisa que eu comecei a perceber que é a galera começa a atribuir essas coisas a ti, quando eles veem parecido. Então, às vezes, o cara vê um post parecido com a Dom nas redes sociais e automaticamente ele, parece a Dom. Uhum. Ele vê um vídeo, nossa, parece a Dom. Tipo, ele vê um jeito de falar, nossa, parece a Dom. Então, o que é isso? Junção de um monte de micro coisas. E junção de um monte de micro coisas que a gente bateu o pé, tipo assim, não, vamos ser chato, tem que ser desse jeito, tem que ter a nossa cara, tem que ter a nossa comunicação. Aí construiu, aí ficou no subconsciente. E aí quando a pessoa olha aquilo lá, lembra de ti. E não sabe dizer por quê, mas lembra de ti. Perfeito. Tu falou antes um termo, concepções equivocadas? Concepções equivocadas. Eu fiquei pensando em outras duas enquanto tu tava falando, que eu também acho que são coisas que as pessoas, elas olham pra essa parte de construção de marca de uma forma equivocada, tá? Primeira delas, achar que criar uma marca marcante é só ter uma cor forte e fazer tudo com aquela cor. Uhum. Então, assim, minha cor é roxa, então eu vou pintar as paredes de roxo, eu vou usar só vou vestir roxo, eu só vou... tudo vai ter tatuado essa cor. E, tipo, não é só sobre isso, sabe? A cor, ela é importante. Mas eu diria que dentro de toda uma construção de marca é uma das coisas menos relevantes, porque todo o resto comunica mais. Várias coisas, elas têm cara de Dom, mesmo sem ter a cor roxa. O próprio Bolha. Várias pessoas já falaram pra nós, nossa, o Bolha tem muita cara da Dom. Uhum. E não tem nada roxo no Bolha. Sim, ele é verde. A identidade visual do Bolha é verde. Aqui no nosso estúdio de gravação não tem nada de verde. Mas mesmo assim fica com uma cara de Dom. Por quê? Sim. Porque a gente tem um posicionamento atrelado ao que a Dom comunica. A gente tem uma forma de conduzir os episódios como a Dom comunica. A gente tem muita qualidade, que é uma coisa que a gente preza muito em termos de qualidade de áudio, de imagem e tudo mais. Então... todo o resto comunica Dom, mesmo que não tenha cor roxa, sabe? Sim. E uma segunda concepção errada também é que é um processo rápido. E não é. Tu pode criar uma marca muito forte. E mesmo ela sendo uma marca muito forte, vai levar um bom tempo pra ela se tornar forte para todos. No início, Perfeito. ela só é forte pra quem criou. E pra microbolha que acompanha, né? E pra microbolha. Então vai levar um tempo pra que ela fique de fato relevante só pela marca. Hoje já aconteceu muitas vezes no nosso time traz direto. Nossa, eu tava passeando e tava carregando a garrafa de água da Dom e alguém me perguntou, nossa, tu trabalha na Dom? E não tá escrito Dom na garrafa. É essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Opa. Ela é uma garrafa só branca com o raio roxo. Caraca, é verdade, né? Eu nem tinha me dado conta, não tá escrito Dom. E alguém parou esses dias, o Jonathan, e falou, tu trabalha na Dom? Sim. Trabalho. Ai, que eu vi na garrafinha, o raio e tal. E já aconteceu com outros elementos, assim. Então, só da pessoa ver algo que lembrou a Dom, entendeu que aquela pessoa possivelmente trabalhava ou tinha algum tipo de relação. Mas isso leva tempo. Quanto tempo levou para as pessoas verem um raio ou verem algo roxo e pensar, nossa, é a cara da Dom, sabe? Então, é um processo que vai sendo construído a longo prazo. Agora, vou trazer o ponto que a gente trouxe antes. Foi intencional. Tipo assim, na cabeça das pessoas é totalmente inconsciente elas lembrarem da Dom. Elas vêm e automaticamente lembram. Agora, teve um dia, eu lembro desse dia que a gente sentou, reunião de marketing pra falar da Dom. Vamos criar um símbolo pra gente ser lembrado pelo símbolo. Então, tipo, foi uma parada intencional. Né? Tipo, ele foi criado pra isso. A gente queria ser lembrado por um símbolo, ter alguma coisa que nos representasse, né? Tipo assim, pra poder botar uma bandeira da Dom e ter uma coisa lá, tem um emoji lá. Que emoji seria esse, né? Perfeito. Então, tipo, só voltando nesse ponto, porque eu acho que ele é muito relevante, precisa ser intencional. Eu preciso sentar e pensar, cara, o que eu vou fazer pra ser lembrado, pra marcar a minha marca na cabeça do meu cliente ou na cabeça das pessoas que me acompanham, né? Que no nosso caso a gente tem os dois. Tem tanto o cliente da agência quanto o aluno, que é nosso seguidor, pode virar aluno, então meio que é a mesma coisa, né, pra gente. Perfeito. E eu acho que isso nos leva de fato pra parte prática do episódio. Uhum. A gente sempre fala, né, que a gente gosta muito de trazer assim quase como se fosse um to-do list, pra quem tá nos ouvindo conseguir sair daqui com algo pra fazer. Com a cabeça explodindo de insights. Exatamente. Então, a gente separou essa lista de como criar uma marca com personalidade. Porque é a partir disso que tu vai conseguir se destacar no oceano, como a gente falou no início do episódio, né? O guia definitivo
pra criar uma marca com personalidade? Eu acho que o primeiro ponto, é não tentar se encaixar num padrão. A gente hoje vê muita... como é que fala quando é... Muita homogeneidade. É uma palavra difícil. Quis falar, né? Uma coisa bonita, não falei miseravelmente. Mas a gente vê um mercado muito homogêneo hoje em dia, onde todo mundo se comunica dentro de um mesmo padrão. Que nem quando surgiu, assim, as empreendedoras digitais. Daí todas elas usavam blazer, batom vermelho e bebiam água na taça. Sim. E tinha uma comunicação meio preta com dourado, assim, vermelho e tal. Aí depois isso virou... Aí virou moda falar mal delas, né? Exato. Daí agora é moda quem tem uma comunicação super colorida, cool, falando que pode ser CEO de All Star e tudo mais. Então sempre tem as tendências do mercado. Tu consegue criar de fato uma personalidade quando tu consegue fugir um pouco disso, que é o que todo mundo tá fazendo. Todas as agências se comunicam de tal forma. Se eu conseguir me comunicar um pouquinho diferente de como essas agências fazem, isso por si só já é um diferencial. É como se isso já criasse um nicho. Sim. Eu acho que assim, ó, o foco tem que ser quebrar o padrão. Então pensa que tá todo mundo consumindo Reels ali. Reels. Tá folhando os Reels, como eu gosto de dizer, né? O cara tá lá passando. Por que ele vai parar pra te ouvir? Ele só vai fazer isso se tu conseguir quebrar o padrão. Começar o vídeo de um jeito diferente. Ter algum estímulo visual que faça o cara pensar, nossa, não tinha visto isso ainda hoje, né? Então, quanto mais diferente tu for, melhor pra quebrar esse padrão e fazer com que o cara pare pra te ouvir. Porque o mínimo que tu tem que fazer é isso, fazer o cara parar. Pra prestar atenção em ti. E um exemplo disso que eu acho muito legal, puxando a brasa pro nosso assado, é a Don's Leather. Muitas empresas começam a compartilhar mais dos seus bastidores com a ideia de humanizar mais, gerar mais conexão e tudo mais. Como que geralmente elas fazem isso? Fazem um fotodump do mês de coisas legais que rolaram no último mês dentro da empresa. Uma foto, assim, com os colaboradores num momento, tipo, de dinâmica, num all hands, numa reunião. Ou, fizemos um happy hour e dei uma selfie do time todo no happy hour. Sim. E são coisas que não são desprezíveis. Elas funcionam, elas de fato humanizam. Eu sempre digo, é melhor do que não postar. Sim. Mas é mais do mesmo. Dá pra ser intencional e dá pra ser mais inteligente na maneira de fazer isso. Quando a gente veio com essa dor, a gente pensou o seguinte: como que a gente pode mostrar os nossos bastidores de uma forma mais interessante? Na verdade, a Don's Leather, ela já existia, porque é uma newsletter mensal compartilhada aqui internamente, pra gente, ter memórias relacionadas ao que rola de mais legal durante o nosso mês. Como se fosse um jornal interno, né? Isso, é uma edição mensal. Um dia a gente teve a ideia de fazer um carrossel, compartilhando as principais pautas, as pautas mais legais. E até que um dia isso virou a ideia de ser um vídeo. Toda a ideia já é original, mas quando a gente começou a gravar isso em vídeo, e aí usando toda a nossa expertise, fazendo de uma forma mais cinematográfica, a gente criou um formato super original que vai na contramão do mercado. Quais são as agências hoje, produtoras ou empresas que fazem um vídeo mensal cinematográfico contando fatos engraçados que aconteceram no último mês? Sim. Muito difícil. Deve existir alguém, mas muito difícil. Sim. Então, querendo ou não, a gente foi na contramão do mercado, criando um novo formato, humanizando, mostrando uma coisa que não tem nada a ver com marketing, mas que no final das contas nos ajuda a vender. Porque cliente olha aquele vídeo e pensa, meu Deus, que qualidade. Não, assim, não tem nada a ver com marketing em si, mas... Tem tudo a ver. Exatamente, mas é puro marketing, né? Por que a gente posta Don's Leather todos os meses? Porque dá muito engajamento, a galera adora, nos posiciona como autoridade de certa forma, porque o vídeo é muito bonito, a edição é muito boa, tem todo um penso por trás ali, né? E, querendo ou não, é marketing, é posicionamento. Exato. E que nem tu falou, cara, o formato é muito original. Agora, qualquer agência que fizer, não vai mais... Não vai ter a cara da agência, vai ter a cara da Dom. Exato. Se outra agência fizer. Porque a gente foi o primeiro. Pelo menos o primeiro que a gente saiba, né? Exato. Que fez aquele formato ali daquele jeito. Então, se qualquer outra pessoa fazer, não vai mais ficar com cara de vídeo de bastidores. Vai ficar com cara de Don's Leather. E Don's Leather é da Dom. Mostrar o bastidor da empresa, qualquer pessoa faz. Agora, a gente conseguiu fazer isso de uma forma um pouco mais criativa. E como tu falou, que agora tem cara de Dom. E que quebra o padrão. Quebra o padrão. Quebra o padrão. Quando o vídeo é de bastidor, ele tem sempre um jeito que todo mundo espera que aconteça. A Don's Leather não. E o segundo ponto que a gente trouxe aqui é o seguinte. Uma marca bem feita, ela tem cara, jeito, tom de voz e até
gênero, que é um pouco do que a gente já falou anteriormente, né? Mas acho que a gente pode dar uma aprofundada. Perfeito. Quando a gente começou a fazer essa perspectiva em relação a dom, a gente pensou muito sobre como que a dom se comunica. Primeiro, definimos isso, a dom é uma mulher. Sim. E não do jeito tradicional, do tipo, temos uma persona e fizemos um avatar. Não. Mas é a Dom. Sempre foi muito claro, na verdade, isso pra gente, sabe? Mas teve um dia que a gente decidiu. É a Dom. Sim. Depois, a gente começou a pensar sobre essas questões de, tipo, como que a Dom diz oi? Como que a Dom se comunica? Vai ser uma comunicação mais divertida? Vai ser uma comunicação mais séria, mais formal? Tudo isso monta a personalidade da marca. E antes tu mencionou a questão do emoji, né? Quando a gente vai falar, vai ser o spoiler do próximo tópico, mas sobre o nosso processo de rebranding. Mas quando a gente tomou essa decisão de que a gente queria ter um emoji, uma cara, assim, usável no dia a dia, veio até disso, de tipo assim, cara... Eu quero que a minha comunicação, primeiro, seja mais divertida, tenha emojis, e eu não posso usar emojis só no Instagram. Se eu vou usar emojis, eu vou usar sempre. Então, o nosso emojizinho de raio e o coraçãozinho roxo, a gente usa com muita frequência, porque constrói a personalidade da nossa marca. Sim, tipo, até em grupo de cliente, né? Exato, exato. E essa questão da comunicação, tipo, acho que uma das coisas que a gente também definiu é, cara, a gente quer ter uma comunicação séria, com autoridade, que passe autoridade, mas a gente não quer deixar o nosso lado cômico de lado. Porque isso foi uma coisa que sempre a gente teve aqui dentro, né? Tipo, eu sou um cara que gosto de ser o engraçadão, tá ligado? Então, partiu muito de mim também. E depois a gente, que nem o Rafa, que foi uma das primeiras pessoas que entrou na Dom, na nova Dom, né? Na nova era da Dom, e fazia muito essa parte da comunicação, faz até hoje, né? Ele também tinha sempre muito essa questão de ter esse ha-ha-ha, então ele também já tinha, então foi meio que... Tudo andou para que a Dom tivesse essa comunicação. Mas aí a gente definiu, tá, vamos oficializar isso. Então esse é o jeito Dom de se comunicar, né? Tipo, é sério, passa autoridade, mas ao mesmo tempo tem um ha-ha-ha aqui e ali, porque isso tem tudo a ver com quem a gente é, né? Talvez até esse é um insight legal. Tô com dúvida em como criar a comunicação da minha marca, o tom de voz, como é que eu vou me comunicar? Olha pra ti, olha pros donos. Como é que os donos, eles agem? O que eles falam? O que eles gostam, sabe? Eu, na minha opinião, acho que isso aí é, na verdade, um fator determinante. Porque tu não consegue sustentar um personagem a longo prazo. Então, se tu criar uma marca... Tipo, se a gente tivesse ido pra linha do blazer, do vermelho, da água na taça e tal... E em algum momento isso ia nos cansar, porque ia ser forçado. Acho que quem faz... E volto a dizer, não é que a gente tá batendo nesse estilo em específico, né? É só um exemplo do que tava rolando em massa. E um exemplo agora do que a gente não poderia fazer, porque não se encaixa com quem a gente é. Então, seria forçado, daqui a pouco a gente ia ficar sem ideias, não ia ter personalidade. A real é essa. Boa, perfeito. Eu acho que a gente já pode até puxar o terceiro ponto aqui, que é o seguinte. Quem tá em cima do muro, perde o jogo. Olha só, isso aqui foi uma das chavinhas muito chaves que, tipo, girou na nossa cabeça, que é o dinheiro, não é nem o dinheiro, tá? Mas o marketing bom, o bom posicionamento, a marca forte, ela tá no extremo e não em cima do muro. Então eu vou dar o exemplo perfeito, o Bolha. Cara, no Bolha a gente fala a real. Não tem como nos conhecer mais do que se tu passar aqui 2, 3, 4 horas nos ouvindo. Tipo, a gente brinca, né, que pô, o Léo até é censurado no Bolha e tal, a gente tem que cortar. Mas, cara, vai pro episódio o que a gente pensa. Como a gente enxerga o mundo. E tem um monte de coisa que a gente fala que tem muita gente que não concorda. Ainda mais nos dias de hoje. E daí vocês vão falar, nossa, mas não deveria então ser um pouco mais polido, ser um pouco mais neutro, pra não ofender nenhum lado, nenhum outro? Não! A marca forte, ela se constrói justamente no extremo. Então, caindo pra um lado, saca? E eu nem tô falando de política aqui, tá? Não me entendo errado. A gente nunca trouxe política pra dentro da empresa e nunca trouxe política pras redes sociais. Mas o ponto é... A opinião forte. A opinião forte. É o não estar em cima do muro. Que nem a gente fala do trabalho. Pô, o trabalho é uma bênção. A gente não acredita nessa galera que fica falando que o trabalho é o problema da sociedade, a raiz de todos os males. Cara, isso é uma coisa que já separa muito. E em função de ter um monte de gente que discorda, talvez vão falar pro Léo, nossa, mas tu deveria ser mais polido, tu deveria não falar tanto, tu deveria não te posicionar tanto. Mas é justamente o contrário que faz com que a marca seja forte e que atrai a pessoa certa. Porque daí quem se atrai por isso, quem se identifica, vai gostar demais. Se identifica muito daí. Exatamente, aí se identifica demais. Porra, eu concordo muito com o que o Léo tá falando. Concordo demais, vou seguir a marca, vou me engajar mais com a marca, vou concordar mais com as coisas que a marca diz, né? Vou estar mais atento pra tudo que eles falarem a partir de agora, porque eu tendo a concordar. Exatamente. Então, não fique em cima do muro. Se tu concorda com X,
prega a palavra de X, tá ligado? E se tu discorda de Y, prega a palavra... Se tu concorda com Y, no caso, prega a palavra de Y. Agora, o em cima do muro que é o problema. É onde tu não vai conseguir nem atrair o público X e nem o Y, porque tu tá ali. Não, tu não é nenhum, nem o outro. E isso também tem a ver com a forma como a gente se comunica, porque a gente falou um pouco da parte cômica e tal. E talvez quem não fez essa análise crítica vai ter uma visão errada do nosso perfil. Não é que a gente é engraçado. A gente, por exemplo, meme. A gente nunca posta meme. Sim, não. Mas é o cômico no tom de voz. Mas uma outra característica que a gente tem é essa que eu gosto de chamar de chinelada. A gente traz muito a nossa opinião enfática sobre os assuntos sem pedir licença. Então, assim, o que a gente pensa sobre a importância de criar conteúdo é isso aqui. Goste vocês ou não. Claro, né, gente? É o que eu sempre digo, por isso que o Léo brinca que ele é censurado. É sempre respeitando, né? Quando a gente fala isso, a gente não tá querendo dizer que a gente passa por barreiras que não podem ser passadas. Mas aquilo que exige uma opinião, a gente dá a nossa. E é bem posicionado por causa disso. E as pessoas tendem a gostar mais da Dom do que de outra agência por causa disso. Porque se identificam. Exato. Não existe uma identificação. Eu não posso ter alguém como um amigo meu se eu não me identifico com essa pessoa. Se eu não conheço essa pessoa. Se eu não sei como ela funciona. Correto? Dificilmente vou conseguir manter uma relação de longo prazo com uma pessoa que eu não concordo com as coisas que ela fala e pensa e o jeito que ela age, né? Porque às vezes só da pessoa ser diferente... ter um posicionamento diferente já te irrita. Já te causa muito aflito. A marca é a mesma coisa. Se aquela marca tem um posicionamento similar ao meu, eu tenho a tendência de preferir ela em detrimento das outras, né? Se eu quero construir uma relação de longo prazo com o meu cliente, fazer ele comprar de mim várias vezes por vários anos, eu preciso que ele se identifique comigo, né? Então, por isso que é tão importante sair de cima do muro. Porque em cima do muro o cara não vai se identificar, ele não vai entender a tua real intenção. E quando tu sai de cima do muro, é aí que tu pega um lado, entendeu? Pega uma fatia. Porque em cima do muro tu não pega nenhuma. E antes da gente falar do nosso processo de rebranding, que é uma coisa que eu acho que vai trazer bastante luz, assim, pra esse tema de como que isso rolou aqui dentro, tem um outro ponto que eu acho que é bem importante da gente trazer. Seria o quarto ponto dessa conversa, tá? Quando tu tá pensando em como criar uma marca com personalidade e tudo mais, tu precisa encontrar um verdadeiro diferencial dentro daquilo que tu faz e defender isso a qualquer custo. Antes eu disse que um dos nossos principais diferenciais é a organização. Por que isso acontece, tá? A gente sempre foi organizado. Eu sou uma pessoa naturalmente muito organizada. Então, desde o fundamento da Dom, ela sempre teve isso como um pilar central. O planejamento de conteúdo ser mensal, as entregas serem bem organizadas para o cliente. Sempre fez parte do nosso DNA como empresa. Mas antes a gente não encarava como um diferencial porque a gente tinha um olhar sobre isso como se fosse uma coisa básica. Quando a gente foi crescendo, se deparando com clientes que vinham machucados por conta do mercado, quando a gente começou a conhecer outras agências e a gente viu que, na verdade, isso é uma raridade, a gente se apropriou do discurso da organização, no sentido de, cara, isso aqui não é todo mundo que faz. Isso aqui é o nosso diferencial. Isso aqui é o que faz com que um cliente escolha a Dom e não escolha outro. E, na verdade, o diferencial é isso, né? É o que faz uma pessoa optar pela tua marca e não pela outra. Sim. Então, a gente se apropriou disso e começou a bater nessa tecla e, de fato, trazer isso pro nosso discurso em todos os sentidos. A gente tem um produto que ensina isso. A gente fala disso nas nossas redes sociais. A gente fala isso dentro do nosso processo comercial com novos clientes. Batendo nessa tecla de que a organização faz parte dos principais pilares da empresa. Então, isso se tornou um dos grandes diferenciais e uma das bandeiras que a gente levanta. Sim. Tem uma outra bandeira que a gente se apropriou e usa, que é justamente a questão da pele em jogo. A gente fala muito disso aqui dentro e a gente usa no nosso processo comercial também. Então, o que eu digo pro meu cliente? Cara, por que tu deveria confiar na Dom e não em outra agência? Porque eu tenho pele em jogo. Vai olhar o perfil de todas as agências do digital e 90% delas não tem um post há 3 meses. Os caras investem... não investem R$1 em mídia por mês. Por que eu tô falando que eu consigo produzir conteúdo pra ti, consigo te dar resultado e tu deve sim investir em performance junto comigo, junto com os profissionais que estão aqui dentro? Porque, cara, eu tenho muito resultado. O perfil da minha empresa tá chegando a 50 mil seguidores. A gente não para de ganhar seguidores, não para de aumentar a base, não para de melhorar nosso posicionamento. A gente já tem uma marca forte. 50% dos leads captados mensais são através de tráfego pago, ou seja, através do nosso trabalho de mídia. Exato. Estamos investindo o quê? R$18 mil por mês em mídia. Cara, tu entende que eu tenho um puta diferencial frente aos meus concorrentes? E outra, que nem tu falou, eu consigo me apropriar desse discurso e usar
como justamente posicionamento de marca. Olha como a Dom é diferente das outras. Olha como a Dom é algo que, de fato, tu nunca tinha visto anteriormente. Ou nunca viu até agora, saca? E esse fato de levantar um diferencial é importante da gente levar em consideração, porque não adianta só tu saber o teu diferencial. Se tu não falar, talvez as pessoas não vejam. Tu tem que levantar a bandeira. Tu tem que levantar a bandeira, se apropria da parada e bate no inimigo, tá ligado? Tipo, não é bem no inimigo, mas bate contra essa questão. Que é um pouco do que, trazendo o exemplo da Coca-Cola de antes, a Coca-Cola faz com o Abra Felicidade. Eles relacionaram a marca deles com momentos de felicidade. Então, em qualquer tipo de comemoração, em qualquer tipo de ocasião, vai bem uma coquinha gelada. E eles... Cheguei a me arrepiar E aqui. eles constroem toda a comunicação deles em cima disso, sabe? Sim. O diferencial da Coca-Cola é que ela traz felicidade. Eu não sei se existe um estudo pra isso, mas acredito que cientificamente ela não traz a felicidade, né? Mas ela está relacionada através de uma estratégia de construção de marca com a felicidade. Então foi, querendo ou não, uma bandeira que eles levantaram e que constroem mais forte a cada dia que passa, sabe? Sabe uma outra coisa que eu acho que ajuda a construir marca também, que é uma coisa que até a gente nem trouxe aqui, mas pode ser como um quinto ponto, um ponto extra aí. Repetição. Não adianta eu só ter os diferenciais e só ter o estratégico bem definido. Eu preciso repetir isso muitas vezes. Então, acho que também tem um outro erro que a galera comete, que é fala de uma coisa uma vez só. E daí não adianta, tu tem que falar daquilo muitas vezes. Pensa em todas as marcas fortes, principalmente essas marcas que tem uma pessoa por trás. O CEO produz conteúdo, tem um humano ali aparecendo, né? Eles repetem o discurso muitas vezes. Em podcast, em story, em post no feed. Às vezes, assim, ó, o cara tá 2, 3 anos... falando várias vezes a mesma coisa em formatos diferentes, né? Mas através da repetição que vai grudando na cabeça da audiência e da cabeça de quem acompanha a marca. Perfeito. Putz, eles pensam assim, eles acham assado, assim ou assado, né? Eles preferem aquilo, eles têm esse posicionamento, eles não são tão em cima do muro. Então, porque vai repetindo, falando. E aí sim aquilo fica um negócio inconsciente na cabeça da galera. Então, que nem a gente tem como se fosse um mote aqui dentro esse ano, né? Que é o It's the Dom Way, que é o jeito Dom de fazer as coisas. E a gente tá repetindo isso o ano inteiro. Aqui dentro e tá repetindo também nas redes sociais. Por quê? Porque é o jeito Dom de fazer as coisas. É o nosso jeito de criar, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de tudo. Isso tá ficando na cabeça dos colaboradores e aos poucos entrando na cabeça da nossa audiência. A gente já tá um nível acima, digamos assim, do posicionamento de marca, que não é só a gente tem um posicionamento. Agora, o ter um posicionamento é um diferencial. Então, as coisas serem do jeito Dom, elas são melhores só por isso. Exato. Só que eu acho que veio muito disso, da repetição. A gente postou 20 vezes, sabe? Até a própria Don's Leather. Don's Leather é todo mês, então todo mês repete. Daquilo fica na cabeça. Putz, olha que legal, olha que massa. Não é uma coisa que eu vi uma vez só. Porque se fosse uma vez só a Don's Leather, ela ia causar um impacto, mas ia ser só naquele momento. Agora, se todo mês eu causo aquele mesmo impacto, consigo gerar aquela mesma sensaçãozinha na cabeça da minha audiência de caraca, que legal, Dom, muito, muito legal, muito bacana, olha esse vídeo, meu Deus, que incrível, eu queria ter isso aqui também. Aí que a gente vai construindo marca. Perfeito. Né? Tipo, e daí tu faz isso 6 meses, 12 meses em sequência, cara, no final desse 1 ano, tu transformou a visão que o cara tinha sobre ti. Porque tu fez várias vezes, não uma vez só. Por isso que eu falei antes do poder do longo prazo, né? Não dá pra tu criar uma marca e em 2, 3 meses pensar, ela não foi tão boa assim, não é tão marcante assim, vou mudar as cores, quem sabe é isso. Desse jeito, tu nunca vai criar uma marca forte o suficiente. Sim. E tem outro ponto, as pessoas, elas criam uma marca e elas esquecem. Definiu que a cor é roxo, agora tu vai... usar o roxo anos até as cuecas em cima desse roxo pra criar isso no imaginário, porque leva tempo. Tu vive a tua marca todo dia, mas as pessoas, elas têm pouquíssimos pontos de contato todos os meses. E esse é o ponto. Tipo assim, ó, mesmo que tu poste todo dia, o cara não vai olhar os teus stories todo dia. Então ele vai ver hoje, vai ver daqui 6 dias de novo, daí depois, 1 mês depois ele vê um post no feed, porque é muita coisa. Exato. Tu tá competindo com um monte de gente. Lembra do lance do democratizado, né? Tá todo mundo tentando fazer também. Perfeito. Então, como tu falou, não adianta postar uma vez só. Não adianta tentar fazer uma vez só. São anos de construção, às vezes. Pra daí tu conseguir enfiar na cabeça da audiência XYZ coisa que tu queria construir de marca, de posicionamento, enfim. Então, é um trabalho de tijolinho. Trabalho de formiguinha. Exato. Vamos falar, então, sobre como é que foi o rebranding da Dom? Bora. Vou dar um contexto, tá? Quando a Dom nasceu, eu tinha 19 anos.
E aí, eu contratei uma amiga minha, designer, pra fazer o logo da Dom. Tu tinha uns 19 anos, já trabalhava mais ou menos uns 10, 15 anos com marketing, né? Que a Dom é assim, pô, 2000... Ah, tu começou em Canva, então... Ah, tu começou quando? Então, comecei em 2006... Mais ou menos minerando isso. Bitcoin no YouTube. Na época o YouTube era um aplicativo de namoro. Era tipo assim a história da Dó, né? Pois é, eu, na época, sempre levei tudo muito a sério. Então, assim, não, vou ter uma marca. Então, vou contratar uma designer. Não fiz no Canva. Contratei uma Tá. amiga minha, designer. Ela fez o logo, desenhou à mão na época. Tá. E quando chegou na parte das cores, eu gostava de tons pastel. Era o que tava na moda na época. Não era nem tons pastel, minto. Era candy colors. Então, a Dom, ela era o Dom, ele era numa letra cursiva bem delicada, feminina, assim. Nossa, eu lutei tanto contra isso. E as cores era verdinho, barra azulzinho, amarelinho e rosinha. Parecia no final- um quartinho infantil. Que no final a gente tava usando só o rosinha e o nude, né? Não, aí Não? isso depois foi uma outra fase. Nossa, eu nem tava contratado essa época ainda. Não tava. Era tudo assim. Eu vou ver se eu acho uma imagem pra nós deixar aí na tela. Caraca. Era uma imagem rosinha, amarelinho e verdinho. Barra azulzinho, mano. Aquele azul que tu não sabe se é azul ou verde, sabe? Uhum. Aí, depois de um tempo, eu não tinha mais... não é que eu não tinha, mas eu preferi não passar por um rebranding profissional de uma designer. O que eu fiz? Eu peguei o logo, tipo o Dom, só escrito, que eu gostava, que era na letra cursiva. Botei no Photoshop e mudei as cores. Aí, nós fomos pros tons pastel. Que daí Tá. era tom, tipo, terracota, É isso. nudezinho. Isso aí é do meu tempo daí. Então, já era do teu tempo. Porque eu pensei, cara, essas corzinhas candy color tá muito infantil, né? Vamos mudar. Daí eu fui pros tons sóbrios, terracota e tudo mais. E a Dom ficou um bom tempo dentro desse esquema de cores. E dessa fonte cursiva. Quando a gente voltou pro presencial, início de 2022, já tava na nossa ideia fazer um rebranding. Porque aquilo ali não comunicava mais quem a gente Não era. comunicava quem a gente tava querendo ser uma empresa maior, uma empresa, tipo, cara de agência. A gente não queria mais ter uma cara de agência de garagem, Não, sabe? e outra, a gente queria justamente comunicar algo forte. E aquelas cores, aquele cursivo, não comunicava isso. Exato. Comunicava algo suave, Exato. feminino até demais, né? Muito suave, Não, muito e feminino. muito delicado. Muito delicado, essa é a palavra, E- muito delicado. E a gente entendia que pra ter a personalidade que a gente queria que a Dom tivesse, ela tinha que ser uma marca forte. Sim. Então, foi disso, da gente olhar pra marca e pensar, nossa, isso aqui não tem nada a ver com a gente. E aí a gente começou no dilema, né? Ok, mas o que tem a cara da gente, então? Porque a gente já sabia que a Dom era feminina. Sim. Só que daí Não podia ser delicado. não podia ser delicado. E quando a gente pensava em cores, é automático. Quando tu pensa em feminino, tu pensa rosa. Sim. Só que como a gente não queria ser delicado, a gente foi pro rosa com preto, então. Pensamos, tá, vai ser rosa com preto. Começamos a fazer uma pesquisa e tudo mais. Mas daqui a pouco, eu e o Léo, a gente entrou na conversa, não sei nem se tu vai lembrar disso. Mas da conversa a gente tem que ter uma marca que as pessoas queiram vestir a marca. Uhum. A gente é uma agência, como assim vestir? Um dia eu vou ter uma camiseta e a pessoa vai querer vestir. O nosso funcionário, ele vai achar legal vestir aquela Vai camiseta. ser bonito. Se for rosa, será que ele vai querer? Mesmo vai ser se tão ela fácil. seja preta com um símbolo rosa, será que vai ser tão fácil? Será que ela vai ser E democrática? tipo assim, fica... Sei lá, o preto com rosa parecia forte demais, né? Tipo, era E- meio que um pink, assim, né? Também clichê ao mesmo tempo. É, sei lá. Até o próprio verde do Bolha entrou no jogo na época. Sim. Só que na época tava super em alta esse verde. Então tava meio que todas as marcas novas usando esse tom e tudo mais. E um dia a gente pensou assim, cara, por que não roxo? Um lilazinho. Um Exato. roxinho alilazado. Um roxo, um lilás que vai quase pro azulado, assim, sabe? Uhum. E até esse roxo ele foi se transformando um pouco ao longo dos anos, né? Foi. Mas Ele era mais roxo no veio início, essa né? ideia, porque o lilás, roxo, lilás, é uma cor feminina, mas não tanto. Sim, ficou Ela meio é mais... termo. Eu acho que ela é uma cor tipo laranja. Que tem uma versatilidade, assim. Eu acho que ela é bem neutra, na verdade. Bem Eu não neutra. acho. Ela é um pouquinho mais pro lado feminino do que do masculino, na minha visão, mas eu acho que ela tá bem no meio É do... que nem o laranja. Pra mim, eu vi um TikTok ontem que era assim... eu até te mandei. Eu não me lembro como é que era, mas era tipo assim... Quando eu me dei conta... quando eu era criança, era um absurdo pensar que a Marta não é casada com o Neymar. Era uma coisa assim. Tá. De vários casais. Tipo, todo mundo, quando é criança, pensa que o Lula é casado com a Dilma. Sabe? Coisas assim. Que o... O garfo é casado com a colher. Tá, sim. Entendeu? Que o super-homem é casado com a Mulher Maravilha. Exato, era esse o vídeo, era esse. Tá.
O laranja, pra mim, ele é casado com o roxo. Tipo, pra mim são cores que se combinam. Tá. O roxo é a mulher e o laranja é o homem, mas os dois são cores neutras. Tá. Nossa, viajei aqui no papo total, né? Mas... Segunda vez já, segunda do podcast. Segunda do episódio. Mas foi aí que a gente chegou no roxo. Chegamos no roxo. E ainda a gente tinha aquilo que tu falou antes. A gente tem que ter um símbolo, não pode ser só dom. Isso, algo tipo... Sabe de onde é que veio o rolê do símbolo? Dos Rolling Stones. Tipo, os Rolling Stones, eles têm aquela boquinha, sabe? Que quando tu vê aquela boquinha, tu sabe. Rolling Stones. E aí eu falei, cara, a gente tem que ter isso. Tem que ter um negócio que dá pra fazer uma bandeira, assim. Tipo, e tem no meio só o símbolo e pá, vamos lembrar da gente. E aí veio a ideia do raio, né? Exato. Então, e também a gente tinha o apelo do emoji. Tipo, a gente quer algo que possa ser usado em emoji também. Sim, verdade. E aí veio a história do raio. Mas foi com muita conversa, com muita discussão em cima, com muita demorou tentativa pra e chegar, acerto. hein? Meu Jesus. No início a gente não usava nada do preto. Nos últimos anos a gente foi acrescentando um pouco do preto na nossa comunicação. Foi uma coisa que a gente foi sentindo necessidade, porque o roxo, ele não é tão neutro. Então, a gente precisava de uma outra cor complementar. E no início era os tons mais claros, branquinhos e tal. Mas a gente começou a achar que tava daí indo pro lado do nudezinho, do delicado demais. Então, é uma construção. Mas a gente nunca abriu mão do roxo, nunca abriu mão do raio. E acho que a gente nunca vai abrir. Eu tô muito feliz com E a logomarca, o Dom Comunicação Digital, veio também da adaptação da anterior, trazendo para uma fonte mais neutra também. Mas hoje a gente usa pouco. A nossa marca é o raio, né? Sim, nossa marca O é Dom raio. é necessário, a gente usa em documentos, usa em várias coisas no nosso hall de entrada, mas a marca é o raio. Enfim, então esse é um pouquinho da história aí, né? De como Exato. é que a gente chegou nesse raio. E só pra finalizar essa linha de raciocínio, hoje, a gente mesmo falou, né? Tudo tem cara de dom. As coisas que a gente faz tem o nosso jeito dom. Mas não foi um dia que a gente sentou e pensou, bom, então agora a nossa cor é roxa, nosso símbolo é um raio, nossa comunicação é divertida, mas tem um pouco de acidez no sentido de chineladas. E a gente também vai ter uma reunião que vai se chamar Hop, a gente vai ter uma outra reunião que vai se chamar Map, e a gente vai ter um podcast que vai se chamar Bolha Podcast. A gente não planejou tudo isso. As coisas foram acontecendo. A nossa premissa sempre foi, a gente quer ter uma marca feminina bem posicionada, empoderada. A gente quer ter um símbolo. A gente quer que as coisas tenham a nossa cara. Então, quando surge um novo ritual, tipo Hop, a gente cria um nome. Porque a gente pensa que as coisas têm que ter o nosso nome, tem que ter o nosso jeito. Justamente pra ficar com cara de dom, né? Exato, mas não foi um momento que a gente fez um planejamento estratégico da marca. Porque é isso também, às vezes as pessoas pensam, não, então eu vi o episódio agora do Bolha, eu vou sentar e fazer todo o planejamento da minha marca. Não vai funcionar dessa forma. Vai aos poucos. Cria a essência da marca. E o resto, tu vai criando à medida que for necessário. E eu acho que é relevante tu ter, tipo, a cabeça pré-setada pro lugar certo. Que nem a gente falou, a gente quer ter o jeito Dom de fazer todas as coisas. Então, toda vez que um processo novo é criado, tem o nome da Dom para aquele processo. Toda vez que um ritual novo é criado, a gente já sabe. Aqui na Dom, a gente cria o nome pras coisas, né? Então, tipo, que nem tu falou, a gente criou todos os nomes de uma vez só? Não, mas a gente tem um jeito de ver essa criação de processo, ritual e coisas novas. E toda vez... E esse jeito diz que temos que ter o jeito Dom, o nome Dom para cada uma dessas coisas. Então, toda vez que a gente vai criar, é assim que a gente cria. Perfeito. Então, é ao longo do tempo. Não é numa vez só. Perfeito. E uma coisa que eu acho que a gente faz muito bem dentro desse esquema que eu falei, que foi um insight que a gente teve na época a gente quer que as pessoas vistam a Dom, é que hoje tudo que a gente cria tem a cara da Dom sem estar escrito Dom. E eu acho que isso é fundamental. Então, por exemplo, assim, eu faço um Moleskine, como a gente fez recentemente. Eu não faço um Moleskine escrito Dom Comunicação Digital. Cara, se eu der isso pro meu aluno, der isso pro meu cliente, ele vai querer usar um Moleskine, pra quem não sabe o que é um Moleskine, uma cadernetinha, uma caderneta com o nome de outra empresa? Sim. Provavelmente não. Mas um Moleskine lindo, com um raio roxo imponente, com uma frase que ele se identifica, isso sim. Uma eco bag escrito o ouro ou nada. Não tem a marca da Dom lá, só o raio. Mas não tem o logo da Dom. Sim. Mas tem escrito o ouro ou nada e um raio enorme. É impossível não reconhecer que é da Dom. Quem sabe que a Dom é roxa, olha alguém com essa eco bag na rua e sabe. É da Dom. Sim. Então, a gente começou a criar isso. Porque a pessoa não vai querer vestir a minha marca se ela não for atraente... e não for bonita pra aquela pessoa, né? Ela não vai querer fazer uma propaganda gratuita. A marca tem que ser sexy. A marca tem que ser sexy, exatamente. Pro público ao qual ela se propõe a ser, né? Com certeza. Sexy pra aquela audiência. Exato. Boa, considerações finais, meu amor. Pra finalizar, eu queria soltar uma pergunta
Que eu acho que é uma coisa que as pessoas que estão nesse processo ou de rebranding, ou de construção de marca, ou de melhoria daquilo que já existe, precisam ter sempre em mente. Na verdade, é um pouco mais do que uma pergunta, tá? É uma recomendação. Faz um mapeamento de todos os teus processos e pontos de contato com o teu cliente, desde antes dele se tornar cliente até o momento que ele fideliza e é cliente e o dia a dia dele na empresa. E pensa o seguinte, o que eu posso fazer para surpreender esse cara? Onde é que eu posso melhorar a experiência dele aqui? Uhum. Se é antes dele ser teu cliente, ele vai me chamar para pedir um orçamento. Como que eu vou me comunicar com ele? Uhum. Quais são os emojis que eu vou usar? Uhum. Quão rápido eu vou responder esse cliente? Quanto eu vou priorizar responder rápido? Uhum. Depois o cliente virou meu cliente. Eu vou ter um mimo pra ele. Isso seja em prestação de serviço, eu vou dar um press kit. Ou é uma loja, eu vou dar uma sacola personalizada. A sacola vai ter um cheirinho, a minha marca vai ter um cheiro. Eu vendo roupas e todas as sacolas que eu entrego, os pacotes que eu envio, tem um cheiro personalizado. Onde eu posso melhorar a experiência do meu cliente? Eu acho que ter as antenas ligadas pra isso vai fazer com que tu tenha uma marca cada vez mais forte. Uhum. Porque daí é nos detalhes, que nem eu falei antes. Tá, chegou a hora da gente dar uma melhorada na decoração do escritório. Ai, Dó, o que isso tem a ver com a experiência do cliente? Um dia ele vem vir no meu escritório. Uhum. Quero melhorar a minha decoração. Eu vou só ir lá comprar uns vasos de flor aleatório ou eu vou mandar fazer um adesivo com uma parte da minha cultura? Uhum. Sabe? Uhum. Então, estar atento com as anteninhas ligadas pra aonde eu posso surpreender o meu cliente, ou o que eu faço todos os dias ou todos os meses e eu posso botar um pouco mais da cara da minha empresa aqui, isso tudo já vai fazer com que a tua imagem de marca seja melhorada em um curto período de tempo. Eu acho que tu falou uma coisa interessante, que tipo assim, ó, experiência também posiciona a tua marca. Não é necessariamente só coisas de marketing que te posicionam. Perfeito. A experiência do cliente também posiciona. Então, se o cara chega e tem uma experiência muito legal, a tua marca também muda, no caso melhora, né? Não muda, mas melhora a visão, que ele já tinha uma visão boa, provavelmente porque te contratou, né? Mas melhora ainda mais essa visão, esse marketing, digamos assim, que ele tem a respeito da tua empresa. Então, nem sempre melhorar posicionamento é só coisas que tu faz externas. Coisas de conteúdo, né? Às vezes a experiência do cliente também melhora. Vou dar um exemplo que a gente faz aqui. A gente tem um baita escritório, são 240 metros quadrados de escritório. A gente reformou todo o escritório com arquiteto, tem um monte de coisa legal aqui. O escritório é lindo. Quando a gente tá com um cliente que é daqui, a gente traz ele até a empresa. Por quê? Porque impressiona. Posiciona, tu entendeu? E a gente serve ele numa mesa de reuniões legal, onde agora a gente tem uma térmica da cor da nossa empresa. Perfeito. Chocolatinhos personalizados. Todos esses detalhes vão o quê? Criando uma marca na cabeça do cara. Criando um nível de empresa, que é justamente isso. Vai posicionando a empresa na cabeça desse cara. Perfeito. E vai fazendo com que ele pense, meu Deus, essa empresa é incrível, meu Deus, essa empresa é demais, meu Deus, é sensacional essa galera aqui, né? Pra quem escuta aí, ó, é fã do home office... Quero ver superar essa experiência. Mas então o ponto é, às vezes não é necessariamente algo de marketing que vai melhorar posicionamento. Tu tem como fazer coisas de produto, de experiência, Perfeito. de comercial, né? Que vão também gerar esse posicionamento, esse... É que nem eu falei antes, o quão rápido tu vai responder teu cliente? Como que vai ser a mensagem que ele vai receber? É como se fosse ganho de pontos, né? Na cabeça do cliente. Tô ganhando pontinhos com o cliente. O que eu faço? Essas coisas. Perfeito. Claro que marketing tem muito a ver, mas tem várias outras coisas que também tem. E pra finalizar, gente, eu gostaria de lançar um desafio aí pra galera nos comentários. Comenta aqui nesse podcast o nome da tua marca, o teu @ no Instagram pra gente poder te achar e qual que é o teu posicionamento. Como é que é a tua marca? Como é que ela se comunica? Tom de voz? Cara, é assim, rápido, tá? 2, 3 palavrinhas. Não precisa fazer um TCC. Sem TCCs, tá? Por favor. Minha marca é assim, é assado. A gente tem esse posicionamento pra galera poder ir lá e avaliar. Ver se teu posicionamento tá bom de fato, tá? Já que aqui no Bolha a gente só tem especialistas nos comentários. Isso então, aí. Então a gente vai dar pitaco um no negócio do outro. Eu quero conhecer o negócio de vocês, quero conhecer o posicionamento de vocês. Então deixa aí nos comentários pra gente trocar esses insights, essas ideias. E talvez é a oportunidade de a gente conhecer marcas novas, né? Com certeza. Como a gente falou, tem um mar aí enorme de marcas no mercado. Perfeito. Vamos E até novas. pra gente conhecer quem são os ouvintes do Bolha. Perfeito. E se não for a tua marca, daqui a pouco uma que tu gerencia, tu faz as redes sociais, Boa. que tu trabalha. Eu trabalho na empresa X, né? Perfeito. Então aguardo o seu comentário. Não esqueça também de se inscrever nesse canal, deixar um gostei. Se tu tá escutando no Spotify... Se tu tá escutando no Spotify, não esquece de seguir a gente e avaliar o podcast, também é muito relevante. Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê. Antes da gente se ver, sigam o Bolha nas redes sociais, @bolha.podcast. Por favor. Agora sim.
E se vocês quiserem se tornar alunos ou então contratar a Dom, tem links aqui na descrição. Perfeito. A gente se vê na próxima. Um abraço pra vocês. Tchau! Tchau!